Quantos estão cheios da paz de Cristo? Cheios mesmo? Porque a paz de Cristo ela independe das circunstâncias, não é? Mas você já viu quantas crises, quantas situações difíceis no dia a dia vão chegando na nossa casa, na nossa vida, e vão tirando às vezes essa paz? Mas não deveria ser assim, não é verdade? A paz de Cristo ela independe da circunstância. E ela deveria ser algo, deve ser algo que o nosso coração está cheio. E que as situações, as dificuldades não venham nos abalar. Mas é bem verdade que muitas vezes não é assim. Muitas vezes quando bate a dificuldade, quando vem aquela luta, nosso coração se angustia. E por que será isso? Por que em alguns momentos parece que a gente fraqueja e não consegue deixar que essa paz nos controle de maneira plena? Bom, eu estava compartilhando com os irmãos esses dias lá em esqueci o nome, lá em Patidofério, não, lá com os irmãos lá em Miguel Pereira, Sérgio me chamou para ir junto com ele em Miguel Pereira, depois ele falou que eu ia sozinho, mas foi bom o tempo com os irmãos lá, e eu estava compartilhando com eles sobre uma canção, que eu fiquei assim, fiquei mais de um mês parado nessa canção, ouvindo, e ali orando ao Senhor, sobre quando, a boa parte, o nome da canção, a boa parte. E eu fiquei ali eu e Dora, a gente, já falei isso aqui, a gente tem essa prática, a gente bota ali no YouTube, e fica boa parte da manhã ali adorando o Senhor. Só que algumas canções, elas penetram de uma maneira diferente, né? E essa foi uma canção que nós ficamos e ainda ficamos, ainda estamos, mas ficamos mais de um mês ouvindo ela, dias e dias. E o que essa canção fala? Ela fala de duas irmãs, lembram? De Marta e Maria. Esse texto está lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, diz que Jesus vinha a caminho e entrou num povoado e uma mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. O texto segue dizendo que Jesus tinha uma irmã chamada Maria, que ela quedava-se assentada aos pés de Jesus, fazendo o quê? Ouvindo os ensinamentos. E como é que Marta estava? Vocês conhecem a história, como é que Marta estava? Agitada, de um lado para o outro, preocupada o quê? Com muitos serviços. Em determinado momento, Marta chega para Jesus, fala: Senhor, tu não se importa que a minha irmã me deixe servir sozinha? E agora, além de repreender Jesus, chamar a atenção de Jesus, ela dá uma ordem em Jesus. Ela falou assim: manda ela me ajudar. E aí Jesus vira para ela e fala: Marta, Marta, tu anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Poucas coisas são necessárias, ou somente uma. Essa parte foi a que Maria escolheu. Eu fico imaginando, amados, aquela cena. Não sei se você já parou. Por que Marta estava agitada de um lado para o outro? Por que Marta estava preocupada e agitada, preocupada com muitos serviços? Eu imagino que aquela casa devia estar muito cheia. Porque aonde Jesus ia, o que acontecia? A multidão ia atrás. Você tinha a multidão que ia atrás das bênçãos, querendo receber alguma coisa. Você tinha os fariseus, os religiosos, que buscavam alguma coisa para pegar Jesus em alguma falha. Você tinha os discípulos, que seguiam Jesus. E por onde Jesus ia, a multidão seguia Jesus. E aquele dia eu penso que não era diferente. A casa devia estar muito cheia. Imagino que fora da casa, muita gente tentando ver e ouvir Jesus. Pela porta, pela janela, tentando. E eu acho que Maria, naquela hora, ela se sentou naquele lugarzinho. E ela sentou ali e pensou: se eu sair daqui, alguém vai sentar no meu lugar. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. E Marta, agitada para lá e para cá. O que Marta devia estar fazendo? O que você acha? Eu acho que Marta devia estar pegando água, preparando comida, já pensando onde Jesus ia dormir,
Né? Aquela coisa da dona de casa, quando a casa está cheia, ela pensa em tudo. Né? Às vezes o homem não consegue fazer isso, né? Mas a mulher diz que a mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, amém? E teve pouco amém, viu? Mas eu imagino que Marta estava assim, correndo para um lado para o outro, preparando as coisas, pegando água, vendo comida, vendo de repente as pessoas que estavam chegando. E eu fico pensando assim, como é que pode? Para pensar, mano. Como é possível Jesus ali e Marta naquela correria, sem priorizar estar com Jesus? Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar Jesus do nosso lado? Jesus aqui, e você correndo para lá e para cá, preocupado com outras coisas? Dá para imaginar isso? Sim ou não? Porque quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes no dia a dia? Porque Jesus está em nós e entre nós. Amém? Quantas vezes no dia a dia nós estamos como Marta? Agitados, correndo, preocupado com um monte de coisas, um monte de serviços, e não conseguimos parar para ouvir Jesus. Vivemos um tempo de muitas vozes, inclusive a internet deu voz para todo mundo, e hoje nós temos vários canais que trazem, falam, e tem muita gente para ser ouvida, e muitas vezes nós ouvimos muita gente e não ouvimos aquele que nós deveríamos ouvir. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com essa correria do dia a dia, porque o mundo está cada vez mais agitado. Eu lembro que no meu tempo, aqui tem alguns da minha idade, alguns mais velhos e muitos jovens, mas no meu tempo o mundo não exigia muitas coisas de nós. As exigências eram bem menores do que os dias de hoje. O dia de hoje, na minha época, a pessoa fazia o ensino médio, fazia no máximo a faculdade, muitos nem faziam. Hoje não, hoje a pessoa faz. Não estou falando contra o ensino, por favor. Isso é importante. Mas estou dizendo o nível de cobrança. Hoje a pessoa faz a faculdade, faz pós, faz não sei o que lá, faz não sei o que lá, porque as exigências são maiores. Na minha época, os brinquedos, muitas vezes eram brinquedos que nós fazíamos. Eram coisas manuais, você conseguia brincar com um carrinho de rolimã, que é possível que muitos aqui nem saibam o que é isso. Eu lembro que minha avó morava aqui em Bangu, em frente a um valão, e a gente amarrava num pedaço de madeira, amarrava ali o barbante ali, jogava no rio e ficava brincando ali. Hoje não. Hoje são os melhores videogames, os melhores celulares. E isso tem um preço. Cada vez mais nós temos que ter mais, nós temos que fazer mais para poder adquirir as coisas. E nós já estamos ensinando às nossas crianças que se ela tiver um melhor videogame, ela já tem uma ação sobre as outras crianças, ela já tem poder sobre as outras crianças. Essa correria do dia a dia, ela tem cobrado um alto preço. E o mundo tem levado a gente nessa. Jesus fala para Marta assim: pouca coisa te é necessária, ou só mesmo uma. Maria escolheu essa boa parte. Pouca coisa é necessária, ou somente uma. Mas na verdade o nosso dia a dia é essa correria, onde cada vez mais nós estamos buscando coisas, e cada vez mais tendo menos tempo para ouvir Jesus ou para buscá-lo. As exigências são cada vez maiores. E de onde nós tiramos o tempo? De Deus e da família. E olhamos para a história de Marta e não entendemos como Marta fez isso. Como ela consegue se ocupar com tantas coisas e não fazer igual Maria, parar tudo para ouvir Jesus. É só olhar muitas vezes para as nossas vidas, para a nossa correria, para a nossa agitação. Jesus identifica: Marta, você está inquieta. E você se preocupa com muitas coisas. Sabe, quando ficamos inquietos e preocupados com muitas coisas, nós não conseguimos ouvir Jesus. Como é difícil ouvir Jesus como nós estamos na correria, é ou não é? Como é difícil parar às vezes, porque nós achamos que sabemos como fazer,
O curso do mundo está nos empurrando nessa direção. O mundo é como uma grande avalanche que vai arrastando as pessoas nessa direção. Mas nós temos duas irmãs. Uma consegue priorizar e a outra não. Por que isso? Dora leu um livro, é possível que muitos aqui tenham lido. No passado ela leu um livro. O título era mais ou menos Como ter um coração de Maria no mundo de Marta. Olha que título interessante. Como ter um coração de Maria no mundo de Marta. Só que esse episódio tem quase 2000 anos. Hoje você acha que o mundo está mais agitado? O que você acha? Eu dei um exemplo de quando eu era jovenzinho de hoje. Na minha época, eu lembro de eu indo com minha mãe ali no centro de Bangu, para minha mãe fazer um depósito na caderneta de poupança, minha e dos meus irmãos. É uma cena inimaginável para alguns aqui. Quando ela chegava no caixa, alguns vão lembrar. O caixa virava para trás, tinha um grande fichário, ele ali procurava, achava a ficha com o nosso nome, pegava um papel, aí ele anotava o valor, assinava e minha mãe assinava. Depois ele botava a ficha lá. Era assim. Você tinha que ir ao banco. Hoje, se abrir o celular e demorar, se abrir o computador e demorar a entrar, nós já reclamamos. Porque essa correria está cobrando esse preço. E essa correria tem uma ação direta na nossa vida com Deus. Como ter um coração de Maria, um coração quebrantado num mundo tão agitado? Como entender que uma irmã conseguiu ver o que era prioridade e a outra não? Mas a gente tem vários exemplos. Quando nós olhamos, por exemplo, para Abel e Caim, dois irmãos. Um entrega a oferta. Um entrega o melhor. O outro entrega uma oferta. Deus reprovou. Mas dois irmãos, criados ali no mesmo contexto. Como entender que Esaú consegue ver algo e Jacó vê algo diferente? Porque embora a gente pode olhar para os erros de Jacó, para os enganos, mas Deus viu algo em Jacó que não viu em Esaú. Porque um não valorizou o direito que ele tinha, aquilo que Deus tinha dado, o privilégio que Deus tinha dado, o outro valorizou. Mas isso às vezes acontece no meio da igreja, às vezes dentro da nossa casa. Se nós olharmos, por exemplo, para Barnabé, lembra de como Barnabé entra na história? Lá no finalzinho de Atos 4, se eu não me engano, no versículo 36, diz que José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, quer dizer, filho de exortação, levita, de Chipre, como tendo um campo, o que ele fez? Hein? Vai, me ajuda aí, o que Barnabé fez? Vendeu, vendeu, e depositou aos pés dos apóstolos. Assim entra Barnabé na história. Acaba Atos 4. O que vem depois, em Atos 5? Hein? Ananias e Safira. O mesmo mover. Barnabé naquele mover, né, quando você pega ali Atos 2, fala que eles vendiam as suas propriedades, repartiam, não havia necessitados, supriam os necessitados, tinham tudo em comum, havia uma comunhão, eles perseveravam na doutrina, né? Naquele mover, Barnabé, movido pelo Espírito de Deus, ele vende aquela propriedade que ele tinha e deposita o dinheiro aos pés dos apóstolos. Logo depois entra Atos 5, falando de Ananias e Safira. E o que eles fazem? Também vendem uma propriedade, mas retém uma parte. E aí vocês conhecem a história. Mas por que um consegue ver, ter uma visão clara do reino e o outro não?
Porque às vezes dentro de uma casa, esposo e esposa, porque um às vezes vê e o outro não. Porque às vezes um filho consegue ver e outro não. Se nós pegarmos, por exemplo, Paulo, como é que Paulo surge? Lá no finalzinho de Atos 7. Atos 8. Estevão é apedrejado, e o texto diz que Paulo, Saulo, ainda Saulo, consentiu com a morte de Estevão. E ali começa. Ali a gente começa a ser registrado a história de Saulo, de Paulo. Ele entra na história assim, amados, um perseguidor da igreja. Alguém que consentiu a morte de Estevão, mas seguiu perseguindo a igreja. Mas o que acontece com Paulo? Lá em Atos 9, quando Paulo está indo para Damasco, versículo 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo fica cego, vai para Damasco, e ali nós sabemos que durante 3 dias ele fica nessa condição. Só que o Senhor tinha um plano. Sabe, tem sempre um dia que marca a virada da nossa vida. Tem sempre um dia em que vai vir uma luz. Porque a luz de Jesus, ela consegue ofuscar tudo que está ao nosso redor. Quando a luz de Jesus vem, ela ofusca toda, e ela acaba com toda a nossa escuridão, com toda a nossa falta de clareza. Esse dia chegou para Paulo. E nós vamos ver um pouquinho na história de Paulo, como os valores de Paulo mudaram completamente. Como a prioridade de Paulo mudou completamente. Porque ele conseguiu ver algo diferente daquele dia. Algo que Maria conseguiu ver. Algo que Barnabé conseguiu ver. Algo que Abel conseguiu ver. Algo que às vezes a gente passa tempos e tempos no meio da igreja e não vê. Às vezes às vezes as pessoas passam no meio da igreja anos e anos de maneira infrutífera. E achando que isso é natural. Achando que é natural sentar numa cadeira e ficar ali só ouvindo e não dar frutos. E não ver o fruto do Espírito se manifestar na sua vida e não ver os frutos de vida também chegarem através dela. Algo está errado. Porque quando nós invertemos as prioridades, isso vai ter uma consequência direta na nossa vida. Aquilo que se torna a nossa prioridade, nós vamos viver por isso. Isso também vai determinar como a nossa vida vai ser. Se tem alguém frutífero nesse local, precisa rever suas prioridades. Porque a videira é boa e o agricultor também é bom. O problema pode estar nos ramos. Porque é ali que o fruto se manifesta. E se nós estamos infrutíferos, algo está errado. Porque nós fomos chamar para dar frutos e frutos que permaneçam. Amém? Amém? Se você está infrutífero, tem um motivo, tem uma raiz. Paulo ali cego agora, só que Deus, ali no versículo 10, aí mesmo de Atos 9, diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Havia em Damasco o quê? O quê? O quê? Um discípulo. Havia em Damasco um discípulo. Eu perguntei outro dia, essa pergunta é difícil. Você sabe o nome essa só o Modesto, que leu muito a Bíblia. Você sabe o nome da esposa de Ananias? Não, Safira é aquela outra lá de Ananias de Atos 5. Essa aqui é outra Ananias. Você sabe quantos filhos Ananias teve?
Você não sabe? Não, nem eu. Porque não, nem modesto. Porque não fala. Mas o que fala assim, havia um discípulo chamado Ananias. Um discípulo. Olha, onde tem um discípulo faz toda a diferença, amado. Nós não sabemos muito sobre Ananias. O que nós sabemos? Havia um discípulo lá em Damasco. Aonde tem um discípulo, ele faz a diferença. Sabe, se não está tendo diferença lá no trabalho, tem um problema. Se não está tendo diferença lá onde você mora, tem um problema. Porque aonde tem um discípulo faz diferença. Amém? Faz diferença um discípulo. Um discípulo, onde ele chega, as trevas se dissipam. Eu lembro quando eu era novinho, quando eu entrei no quartel, eu lembro de uma instrução que marcou. Eu ainda não conhecia Jesus, mas ela fez muito sentido quando eu me converti. Eu lembro que numa instrução de madrugada, nós estávamos no alto de um morro, e o instrutor falou assim, era sobre você se manter camuflado, sobre coisas que às vezes você revela a tua posição no campo. E nós estávamos à noite, ele falou assim, lá embaixo, nós estávamos no alto do monte, ele falou, lá embaixo vão acender um isqueiro. Foi impressionante, amados, quando acendeu o isqueiro lá embaixo, lá de cima do morro, nós vimos a luz, porque a luz tem esse poder, ela dissipa as trevas, no meio de uma grande escuridão, de uma grande trevas, ela consegue aparecer e se destacar, para que a glória de Deus seja vista. E tinha um discípulo em Damasco. Nós olhamos para Paulo hoje, mas antes de Paulo teve um Barnabé, antes de Barnabé teve um Ananias. E Deus fala com Ananias. No primeiro momento, Ananias, primeiro ele fala, eis-me aqui. Depois ele fala, Senhor, eu tenho ouvido quanto mal esse homem tem feito para a tua igreja. No primeiro momento, Ananias parece estar falando, Senhor, tu não sabe não? Você já viu quando Deus manda a gente fazer alguma coisa? E a gente fica retrucando com Deus, como se ele não soubesse. Mas Ananias era um discípulo. Deus fala, importa que ele sofra, que ele vá pregar, que ele seja um pregador, que ele seja usado agora por mim. Vocês conhecem a história? E quando Ananias chega lá, ele já chega assim, irmão Saulo, o Senhor me enviou. Já chega chamando de irmão. E Paulo ali recobra a visão, se batiza e já sai pregando. O que acontece? Porque tão rapidamente, em 3 dias, algo mudou. O que Paulo conseguiu enxergar que alguns não alcançam. Sabe, eu queria usar um texto, lá de Filipenses 3, que eu acho que ele traz clareza sobre essa mudança na vida de Paulo. Quando Paulo se converte, amados, os valores, os princípios de Paulo mudam completamente. Sabe, um dos problemas, e eu queria que você avaliasse aí no teu lugar, será que com a nossa conversão, os nossos princípios mudaram? Os nossos valores mudaram? Será que aquilo que você dava muito valor tem o mesmo valor hoje? Porque nós vamos ver aqui que foi isso que aconteceu com Paulo. Os valores de Paulo mudaram. Filipenses 3, a partir do versículo 4, diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Bom, confiar na carne você sabe, é confiar em si próprio e não confiar em Deus. É confiar na sua capacidade, na sua força, no seu QI, na sua inteligência, na sua conta bancária, no seu cartão de crédito. Quantas vezes nós somos tentados a confiar na carne? Confiar na carne, resumindo, é o contrário de confiar em Deus. Mas Paulo está falando assim, se alguém podia confiar na carne, muito mais eu. E ele agora vai apresentar o currículo dele.
O currículo de Paulo seria aprovado em qualquer empresa dessa aí que abrisse um concurso seletivo aí, eu acho que ia aprovar Paulo, porque olha o currículo dele. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu. O que Paulo está dizendo? Eu cumpri a lei, fui circuncidado ao 8º dia. Se você buscar a minha genealogia, você vai chegar lá em Israel, você vai chegar lá em Jacó. Eu não sou resultado de uma mistura de povos, não, eu sou hebreu, eu sou realmente da linhagem de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma tribo muito respeitada. É o único filho que nasce na terra prometida. De Benjamim saiu o primeiro rei de Israel. Era uma tribo respeitada. Eu sou fariseu, Paulo disse. Mas fariseu para nós é sinônimo de quê? De hipocrisia, não é? Mas naquela época não. Naquela época era alguém respeitado. Era um grupo que se opunha às entradas de outras culturas. Por exemplo, os helenitas, os gregos que queriam se infiltrar com uma outra cultura. Paulo, como fariseu, ele era responsável também por isso. Era alguém respeitado. Olha o padrão de Paulo. Ele segue dizendo: quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Eu acho que isso está aqui para ficar claro, pelo menos para mim, que quando Paulo perseguia a igreja, não era por maldade, era por zelo. Embora a gente saiba que ele estava errado, mas uma coisa é você perseguir porque você quer maltratar, você quer de maneira com ódio. Paulo cria, eu entendo isso. Isso aqui está se opondo à nossa fé, aquilo que a gente crê. É como alguém chegar aqui com uma outra doutrina, nós vamos nos opor também. Oi? Pensava que estava agradando a Deus. Mas interessante, ele era zeloso. E quando ele se converte, o que ele continua sendo? Zeloso. Ele chega a dizer lá em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala aos Gálatas, se eu ou um anjo aparecer aí pregar uma coisa diferente, um evangelho diferente do que Cristo pregou, seja considerado maldito. Olha, zeloso com as pequenas coisas. Paulo se converte, ele mantém algumas características, com certeza agregou outras, mas ele mantém como, por exemplo, o zelo. Será que nós somos zelosos? Paulo também diz que nós somos chamados para defender o evangelho. Não fala que é a própria honra, ou a tua placa, mas defender o evangelho. Fomos chamados para defender. Nós somos zelosos com isso? Somos. Nós somos zelosos em defender o evangelho, a palavra. Nós somos zelosos na nossa pontualidade, por exemplo. Sabe, será que nós somos... Por que Paulo mantém? Porque ele já cria que fazia para Deus. Mas tudo que Paulo fazia, com certeza ele fazia com zelo. Tem gente que é zelosa nas suas coisas, porque às vezes acha que pode separar. Mas não pode, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Às vezes consegue ser zeloso no horário do trabalho, mas não é zeloso, por exemplo, com o horário da reunião. Às vezes não acha que não tem que ser, mas no trabalho é zeloso. Eu conheço gente que não chega. Eu, durante todo o meu tempo de serviço militar, eu nunca cheguei atrasado. Mas isso não é nenhum mérito. Isso era só a minha obrigação. Sabe, hoje a gente vai para um tempo, a gente sabe que o Senhor está em nós, mas às vezes não somos zelosos com as coisas de Deus. Paulo era zeloso. Amém? Precisamos ser zelosos, amados. Abrindo um parênteses aqui. Nosso tempo de adoração aqui com os cânticos é maravilhoso. Esse dia um irmão, lá de perto de onde eu moro, ele... vê o dia que você não for para a reunião, porque a reunião deles lá é domingo de manhã. Eu falei, vai ser difícil. É bom demais estar com meus irmãos, adorando eles lá. Tem gente que perde isso. Já chega no meio, chega no final, e perde esse momento tão gostoso de adorar o Senhor. Paulo segue falando,
quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui eu acho o mais forte deles. Olha o que Paulo está falando. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Você consegue ver o padrão de Paulo? Um currículo top. Só que agora, versículo 7, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, devera considerar todas as coisas perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero refúgio. Algumas traduções vão até mais forte. Refúgio. Algumas traduções falam esterco. Para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Antes, ele se gloriava, da sua justiça. Ele fala que quanto à lei, ele era irrepreensível. Agora ele fala, não com justiça própria, mas agora que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Você vê que mudou. Virou 180, não é 360, tá? 180. Mudou. Mas por que mudou? Por que aquilo que antes ele dava valor, falou assim, ó, agora eu considero isso um refúgio. Agora eu perdi tudo isso aí por causa de Cristo. Agora aquilo que eu mergulhava lá da minha justiça, agora eu quero ser achado na justiça que procede da fé, que procede de Deus. Por quê? Porque no versículo 8 diz que da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quando ele teve revelação, meus amados, de quem era Jesus, a vida de Paulo mudou. A vida de Paulo mudou, e foi rápido. Claro que eu não acho que em 3 dias Paulo se tornou uma pessoa madura, não. Ele foi crescendo, ele foi amadurecendo, mas os princípios de Paulo mudaram, a ponto dele deixar de ser um perseguidor para ser um perseguido. Por quê? Porque ele enxergou Jesus. O que você enxerga? Quem é Jesus para você e para mim? Porque Jesus pode ser um amuleto. Jesus pode ser aquele que supre as nossas necessidades, nos dias difíceis, no desemprego, na falta de alimento, na doença. Jesus para alguns é um grande mestre, para outros ele é um ser elevado. Mas Paulo viu Jesus Cristo Senhor. Ele conseguiu enxergar o Senhor. E agora ele pode fazer inúmeras declarações, agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não era algo só de boca para fora, mas que com a própria vida dele, ele demonstrava isso. Por isso ele podia falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem nós enxergamos? Quais são os seus frutos? Que fruto você tem manifestado? Quais são os seus princípios? Cristãos que às vezes não perdoam. E acham, não, eu não senti de Deus, ou não pedem perdão. Cristãos avarentos, cristãos que não são zelosos às vezes. É comum tratar no meio da igreja pessoas com dificuldade de perdoar. Pessoas com um olhar em lugar errado. Pessoas endividadas, achando que é normal, mas endividada, mas viajando, trocando de carro, comprando roupa. É porque os princípios não mudaram. Porque quando vem uma revelação plena de quem é Jesus, nós perdoamos. Nós precisamos olhar para Ele. Assim como Maria naquele dia estava olhando para Ele, assentada ali aos pés dele. Porque quando nós olhamos para Jesus, as nossas desculpas, elas acabam. Elas somem.
Quando os meus olhos, quando eu consigo contemplar Jesus. As irmãs me ajudaram, me deram uma cola falaram, Maria, porque elas leram no livro, Maria contemplou Jesus. Quando nós contemplamos Jesus de verdade, contemplar, Paulo também fala aos Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios, já fui melhor de memória, acho que é 5,18, contemplando a glória de Deus, somos transformados de glória em glória à sua imagem. Contemplar é olhar demoradamente, é apreciar, é querer se parecer. Quando nós contemplamos Jesus, Maria estava contemplando Jesus. Marta não, ela estava ocupada com um monte de coisa. Sabe, casamentos às vezes empurrados com a barriga. Tem gente casada por causa de Jesus, parece estranho falar isso, né? Mas se tirar Jesus, eu posso separar. Não deveria ser assim. Claro que é tudo dele, por meio dele. Se temos um casamento estruturado, é por causa dele. Mas tem gente assim empurrando o casamento com a barriga, porque não morre, não renuncia. Ideraldo abriu esse tempo falando aqui sobre ovelhas, sobre boi. Quando desgarra é porque vai seguindo o seu próprio caminho. E às vezes estamos no meio da igreja, desgarrados. Marta estava servindo. Provavelmente já tinha levado água para Jesus, tinha levado um pão, mas estava desconectada com Ele. E podemos estar servindo e desconectados com Ele, fazendo a nossa própria vontade, fazendo o que queremos. Nos alimentamos, às vezes, de um monte de coisa ruim. O salmista diz lá no Salmo 37, versículo 3, habita na terra, faz o bem e alimenta-te da verdade. Que verdade o salmista já devia estar falando? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém. Sabe, precisamos nos alimentar de Jesus. Ele disse em João 6,57, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Qual é o teu alimento? De que você tem se alimentado? Porque o que você bota para dentro, você vai botar para fora. É só olhar para Jesus, amado, contemplar, que você não vai ter dificuldade em perdoar mais. Você não vai ter mais dificuldade em pedir perdão, de renunciar a tudo quanto tem. Não vai. Sabe qual é o problema, amados? É que muitas vezes nós estamos olhando para vários lugares, ouvindo várias vozes que não são a do Senhor. E aí não conseguimos. A agitação vai tomando conta do nosso coração. Os afazeres, o Senhor falou lá também, na parábola do semeador. Lembra? Busca pelas riquezas, deleite e cuidados do mundo, concorre com a palavra e torna a pessoa o quê? Infrutífera. Mas está no meio da igreja. Porque eu creio que os outros dois solos, para mim, estão claro que eles foram embora. À beira do caminho e entre os espinhos. À beira do caminho e o rochoso. Mas os espinhos não. Para mim, a pessoa está no meio da igreja. Porque concorre com a palavra e torna infrutífera. Não diz que foi embora, mas tornou infrutífera. Quem que você está ouvindo? Jesus disse, vinde a mim, que todos estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei o quê? Alívio. Toma o meu jugo que é leve e suave, que eu vos darei o quê? Descanso. Jesus quer trazer descanso, alívio para algumas pessoas aqui. Pessoas que estão como Marta, agitada de um lado para o outro. É hora de você parar. Quando o Cláudio falou comigo e quando o Bruno, interessante que eu fui ler essa palavra de manhã, e quando o Bruno falou sobre coisas que nos desviam, eu creio que Deus queria falar com alguém ou alguns aqui. Eu não sei você, eu já andei muito tempo assim, agitado, ainda luto com isso.
De vez em quando os problemas, dificuldades querem tomar conta da minha mente e do meu coração. E é aquele segredinho que eu já falei para vocês. Eu vou orar e adorar o Senhor. Existem dias difíceis para todo mundo. A questão é o que nós escolhemos fazer nesses dias difíceis. Buscar o Senhor, se sentar ali e buscar, e só sair dali quando Ele falar conosco, acalmar nosso coração, ou se agitar com o dia a dia e se perder nele. Amém? Eu queria orar com você. Porque eu queria os irmãos aqui, Bruno aqui, vem nos ajudar aqui. Queria orar com você porque eu creio que Deus está querendo falar conosco. Nós estamos vivendo esse tempo de muitas agitações. Nós somos naturalmente empurrados a não parar para ter tempo com Deus. Às vezes até pensamos que o dia não vai dar. Mas quando nós nos voltamos para Ele, Ele nos dá a direção certinha. Nós encurtamos os caminhos. O caminho do Senhor, Ele nos leva, pode ter certeza, Ele nos leva para o centro da vontade dEle. Pode até não ser o mais rápido. Pode ser que no meio desse caminho venham vários tratamentos da nossa vida. Várias coisas que Ele vai arrancando de nós. Mas esse vai ser o melhor caminho. E nós estaremos no centro da vontade dEle. Amém? Como ser como Maria no mundo de Marta? Como ter o nosso coração quebrantado, um coração que ouve, no mundo tão agitado? O Senhor está falando, quebranta teu coração nessa manhã. Eu sei que Deus está querendo falar com alguém, quebranta teu coração diante do Senhor, porque o Senhor te ama tanto, que Ele vai continuar apertando, até você se render a Ele. Amém?